E 17 A doença e a cura como oportunidades para despertar para a inteligência supramental. Na inteligência é a capacidade de reagir apropriadamente a uma situação. Por exemplo, a inteligência que é medida pelo teste de QI é a nossa capacidade de resolução de problemas, considerada mental e, como tal, algorítmica, lógica e quantificável. Existe inteligência além desta inteligência mental? Outro tipo de inteligência atualmente divulgada é a inteligência emocional, graças a uma popular exposição de Daniel Goleman, 1995. Quando somos confrontados com uma situação emocional, a capacidade mental de resolver problemas não é de grande ajuda. Então, o que é a inteligência emocional? O psicólogo Peter Salovey e Mayer, 1990, define-a como capacidades em 5 diferentes domínios de experiência: conhecer-se a si mesmo, consciência da nossa própria natureza emocional, gestão de emoções, controlar as emoções ao serviço da motivação para atingir objetivos, empatia, a capacidade de interagir com a emoção de terceiros e, não obstante, manter a objetividade e lidar com relacionamentos emocionais. O leitor perspicaz já terá reparado que muitas das técnicas da medicina mente-corpo de um capítulo anterior, ver capítulo 15, foram elaboradas para nos ajudar a cultivar a inteligência emocional, por exemplo, o treino da consciência e da empatia e a psicologia dos chakras. Como tal, a inteligência emocional é um ingrediente essencial para uma boa manutenção da saúde e controle da doença. Como é que a inteligência emocional cresce com a consciência e a psicologia dos chakras? Através do treino de consciência, aprendemos a sentir as nossas emoções, a descobrir os chakras e a desenvolver a capacidade de deslocar a energia vital de ir para os nossos chakras recorrendo à imaginação, à massagem de energia vital e assim por diante. Ver capítulos 11 e 15. Através do treino da empatia, aprendemos a experienciar as emoções que a interação com uma pessoa emocionalmente perturbada nos traz, não localmente, sem nos identificarmos com ela. Com a psicologia dos chakras, aprendemos a deixar de amplificar mentalmente as expressões de energia vital do corpo vital. Este treino permite-nos não só motivarmos-nos para alcançar objetivos e ter empatia pelos outros, mas também demonstrar um número considerável de capacidades relacionais. Também podemos ver por que motivo a inteligência emocional nos ajuda a lidar melhor com as doenças da mente-corpo do que quando apenas utilizamos a inteligência mental. Enquanto a inteligência mental tende a conduzir-nos à mentalização e à criação mental de emoções, a inteligência emocional ajuda-nos a livrarmos-nos de alguns dos males da mentalização e da criação mental de emoções. Todavia, tanto a inteligência mental como a emocional são desenvolvidas e aplicadas por métodos contínuos. Não conseguem curar quando a mente fica atolada numa grave crise contextual e o seu hábito de mentalizar os sentimentos causa, primeiro, um desequilíbrio de energia vital e, por fim, uma doença física. Sejamos realistas. As técnicas da medicina mente-corpo são fundamentalmente mecanismos de gestão, ajudam-nos a manter o controle de uma situação má. Mas não conseguem transformar a mente, não conseguem mudar o hábito da mente de mentalizar e fantasiar sentimentos. Consideremos um exemplo, o caso de uma doença cardíaca. Em virtude do estresse ambiental e do nosso estilo de vida, surgem sentimentos no chakra do umbigo, nós mentalizamos-los e agora temos emoções de raiva e de irritação. À medida que o hábito mental se torna crônico, a energia flui para o chakra do umbigo vinda do chakra do coração, que, entretanto, se encontra esgotado, e agora temos a emoção da hostilidade. Uma hostilidade crônica para com aqueles que nos são mais próximos causa estragos nos movimentos da energia vital associados ao coração físico. Uma matriz vital defeituosa conduz a uma representação defeituosa ao nível físico, e acabamos por ter uma doença cardíaca. Agora, dedicamo-nos à meditação e isto dá-nos uma resposta de relaxamento. Visto que estamos a aprender a ser emocionalmente inteligentes, visualizamos a paz para compensar a nossa hostilidade. E é garantido que isto nos vai ajudar a manter os nossos problemas cardíacos sob controle. Mas irá curá-los? Nem pensar. O nosso hábito de mentalização há de assumir o controle sempre que o estímulo for suficientemente forte e acabamos por ter um ataque cardíaco.
Consideremos outro exemplo. Estamos desconfortáveis com os sentimentos românticos no nosso chakra do coração, o começo da mentalização. Não sabemos o que fazer com os sentimentos românticos, pelo que começamos a suprimi-los. As energias vitais associadas ao sistema imunitário são, como tal, suprimidas, o que acabará por suprimir o sistema imunitário ao nível físico. Quando o sistema imunitário não consegue fazer o seu trabalho normal de eliminar as células que apresentam um crescimento anormal, contraímos um cancro. Agora, praticamos técnicas de medicina mente-corpo, começamos a visualizar um sistema imunitário saudável e tudo mais. Mas não nos curamos. O que fazer? Consideremos ainda outro exemplo. Muitos homens sofrem de um aumento da glândula da próstata quando envelhecem. É um incômodo porque implica várias idas à casa de banho durante a noite, interferindo assim com o sono. Se se trata de uma doença da mente-corpo, como é que acontece? Numa idade mais avançada, alguns homens têm demasiadas fantasias sexuais, pensamentos lascivos e afins. Isto produz demasiada energia vital no chakra sexual, o que por sua vez dá origem a uma quantidade excessiva da hormona testosterona, que estimula o aumento da próstata. Agora, suponhamos que estes homens recorrem à inteligência mental e emocional para conter as suas fantasias lascivas. Conseguem fazê-lo? A maioria sim, se pudesse. Mas não é fácil. Por quê? É frequente a solução de um problema encontrar-se para lá do nível desse problema. Os problemas aqui referidos, hostilidade, falta de amor e luxúria, só têm uma solução: amor, amor incondicional. Eu tinha um amigo que, quando atingiu a maturidade de 60 anos, começou a exibir de forma bem destacada na sua secretária fotos das páginas centrais da Playboy. Quando muitos dos seus visitantes se opuseram, ele exibiu outro sinal: os velhos de cabeça porca também precisam de amo-rua. Nisso ele acertou. Mas o amor incondicional não é uma coisa mental, não é sequer uma energia sentimental. Em vez disso, o amor é um contexto, um arquétipo, no qual muitos dos nossos pensamentos e sentimentos se baseiam. Onde reside o amor? Para lá do corpo vital e da mente, é um elemento do corpo supramental. O desenvolvimento do amor incondicional requer um salto quântico do vital mental para o supramental. O amor é a principal assinatura da inteligência supramental. Mais formalmente, o que é a inteligência supramental? O domínio supramental da consciência contém as leis e os contextos arquetípicos dos movimentos físicos, vitais e mentais. Quando o movimento mental se desequilibra e a reorganização de contextos antigos e aprendidos é incapaz de alterar um hábito mental, está na altura de deixar ir a mente e dar o salto para o supramental. Quando o movimento da energia vital está igualmente desequilibrado e a matriz vital está defeituosa, está na altura de saltar para o supramental e criar uma nova matriz da função vital desejada. O supramental possui o arquétipo para isso. A inteligência supramental é a inteligência que nos permite fazer estas incursões ocasionais ao supramental, conforme necessário. No passado, entendemos muito mal as coisas. Por exemplo, quando o médico Walter Cannon falava da sabedoria do corpo, penso que ele se referia a esta inteligência supramental que agora estou a apresentar. De igual modo, Andrew Weirich chama ao sistema curativo do corpo um potencial inato para manter a saúde e superar a doença. Manter a saúde é uma característica dos nossos sistemas condicionados, o trio corpo-energia, corpo-mente, mas superar a doença é outra questão. Pode ser necessário sair dos sistemas condicionados. Pode exigir inteligência supramental. A cura quântica, que discutimos no capítulo anterior, é uma porta para a inteligência supramental. Os casos de cura espontânea referidos são, na sua maioria, exemplos de saltos quânticos inesperados, aconteceram sem nenhum processo por trás. É por isso que lhe chamam uma porta aberta. Quando nos envolvemos num processo criativo ou na exploração do amor no seio de uma relação hierárquica interligada para promover os saltos quânticos para o supramental, então, já não estamos à porta. Então, entramos no domínio da inteligência supramental.
E quando estes saltos quânticos ocorrem de uma forma fácil e sem esforço, conforme apropriado, damos por nós estabelecidos na inteligência supramental. A doença como oportunidade. Referi anteriormente que muitos terapeutas de cura mente-corpo pensam que a doença é uma criação do doente. O que é que ganha ao criar a sua doença? É a pergunta preferida deles. Este tipo de pergunta apenas confunde os doentes e faz com que se sintam culpados. Não obstante, o terapeuta de cura mente-corpo vê aqui uma oportunidade que o doente precisa de perceber se estiver preparado para isso. A pergunta correta é: agora que tem a doença, em vez de lhe atribuir um significado negativo, não pode antes atribuir-lhe um significado positivo? Suponhamos que assumimos a responsabilidade pela doença e perguntamos: por que é que criei esta doença para mim? O que é que eu quero aprender com isto? O ideograma chinês que representa a crise significa tanto perigo como oportunidade. Na doença, a maioria de nós só vê o perigo do sofrimento, talvez até o perigo da morte. Suponhamos antes que também a encaramos como uma oportunidade de nos sondarmos mais profundamente, no nosso domínio supramental da consciência. Uma doença é a expressão de uma enorme incongruência. Se a doença se situa no nível físico, uma ferida, por exemplo, a representação física do órgão lesado é incongruente com a sua matriz vital e nega a sensação de vitalidade nesse órgão. Isto cria uma incongruência que experienciamos como doença. Se a doença tem origem no nível mental por causa de uma mentalização de sentimentos, a incongruência dar-se-á em todos os níveis, mental, vital e físico. Pensamos uma coisa, sentimos outra e fazemos outra ainda. Há já muitos anos, um repórter estava a escrever um artigo sobre Gandhi, para o qual tinha de assistir a várias das suas palestras. O repórter ficou impressionado com o facto de Gandhi não consultar nenhumas notas durante as suas palestras, pelo que questionou a senhora Gandhi a esse respeito. A senhora Gandhi respondeu-lhe: bem, nós, pessoas comuns, pensamos uma coisa, dizemos outra e fazemos uma terceira, mas para o Gandhiji são todas iguais. Gandhi era congruente no pensamento, no discurso e na ação. Como é que restabelecemos a congruência de modo que a mente, as energias vitais e as representações físicas atuem em congruência? A resposta é a inteligência supramental. Uma doença da mente-corpo é uma oportunidade fantástica, um toque de despertar bem sonoro, para despertar a nossa inteligência supramental. É como levar uma cacetada, mas é extremamente eficaz. Todavia, até a data, são muito poucos aqueles que usaram esta inteligência com sucesso. Uma Goswami por vezes trabalha com Swami Vishnu Prakashananda, de Rishikesh na Índia. Swamiji era um renunciante em busca da realização de Deus quando ficou tão doente do sistema gastrointestinal que não conseguiu comer nada durante 29 dias. Uma intuição disse-lhe que se fosse deitar no templo de Anam Padmanabha na cidade de Trivandrum, no sul da Índia, e ele assim fez. Subitamente, foi abençoado com uma visão, um salto quântico para o supramental, estava curado e o seu contexto de vida mudou para sempre. O seu medo da morte fora transcendido para sempre. Agora, ele vive pelo menos a meio tempo naquilo a que o grande sábio indiano Sri Aurobindo chamou mente intuitiva. Esta é a forma suprarracional e supramental de viver, onde esperamos até ouvir a nossa intuição antes de agirmos em relação a tudo que não seja trivial. Goswami, 2003. Quando aplicamos a inteligência supramental nos atos de criatividade, podemos usar um salto quântico de percepção criativa em benefício da criatividade externa, ou podemos explorar-nos a nós mesmos na criatividade interna. Goswami, 1999. De igual modo, se apenas estamos interessados na inteligência supramental para curar a nossa doença, é como usarmos a criatividade externa. É bom, mas estamos a limitar a aplicação. É inteiramente possível usar a busca da inteligência supramental na criatividade do domínio físico-vital com o objetivo do crescimento espiritual. Então, é como a criatividade interior, é fantástico. No livro de Bernie Siegel, Peace, Love and Healing, o leitor pode encontrar muitas histórias sobre pessoas excepcionais que seguiram este caminho da doença à cura e depois à totalidade.
Havia um rabino numa aldeia que era um devoto de Deus, sempre a falar na graça de Deus. Um dia, uma enchente começou a formar-se no rio local. Então, passou um dos vizinhos do rabino no seu carro, a alertá-lo para a inundação iminente. Rabino, por que não vem conosco? Implorou ele. Não te preocupes. A graça de Deus vai salvar-me, respondeu-lhe o rabino. O vizinho abanou a cabeça e foi-se embora. A inundação chegou e o nível da água atingiu a varanda da casa do rabino. Outro vizinho do rabino veio num barco e pediu-lhe que se juntasse a ele. O rabino recusou. A graça de Deus há de vir e salvar-me, foi a resposta dele. O rio continuou a subir e, agora, já cercava toda a casa do rabino, exceto o telhado, onde o rabino se abrigou. O xerife da aldeia enviou um helicóptero para salvar o rabino. Mas este mostrou-se inflexível. A graça de Deus há de encontrar-me. E foi assim que o rabino se afogou. Quando chegou ao céu, foi direito a Deus e perguntou-lhe com emoção: Deus, amei-te durante toda a minha vida. Onde estava a tua graça quando precisei dela? Deus respondeu-lhe: enviei-te a minha graça por 3 vezes. Primeiro, sob a forma de um carro, depois, sob a forma de um barco e, mais uma vez, sob a forma de um helicóptero. Mas tu não a viste. Este rabino teve de morrer antes que pudesse ver a graça. Para alguns de nós é necessário estarmos doentes para ouvirmos o apelo da graça. Se for esse o caso, temos de começar com a doença para explorar o supramental. Se a doença tem origem no nível mental e as técnicas convencionais de medicina mente-corpo são incapazes de a controlar, podemos morrer como o rabino da história aqui contada, ou dedicar-nos à cura mente-corpo em busca de uma percepção de cura supramental, conforme descrito no capítulo anterior. No presente capítulo, retomo o caso em que a doença se situa no nível vital e mostro como podemos usar a doença neste nível para despertarmos para a inteligência supramental. Para muitos de nós, não é preciso adoecer antes de ouvirmos o apelo da inteligência supramental. Podemos começar com saúde e explorar criativamente o vital físico. Existe uma tradição espiritual na Índia e no Tibete que se baseia nesta ideia. Estou, obviamente, a falar do Tantra. As artes marciais desenvolvidas na China e no Japão têm um objetivo semelhante: ver mais adiante. Doença do corpo vital e cura quântica. Uma vez que as funções vitais se encontram incorporadas no hardware do corpo físico, os órgãos, esquecemos os contextos supramentais, o conteúdo das funções vitais, e as matrizes vitais que são necessários para criar os órgãos programados e mantê-los em funcionamento. Quando lidamos com os movimentos programados e condicionados de um órgão vivo, podemos até dar-nos ao luxo de esquecer a consciência, o programador. Mas quando alguma coisa corre mal num programa, o que é que acontece? Como exemplo contínuo, tenhamos sempre em mente o caso do programa das células imunitárias, matar células anormais que não conseguem parar de se replicar, que deu para o torto, causando um cancro. Torna-se necessário entender 3 causas subjacentes da disfunção orgânica. A causa pode estar no nível mental. Por exemplo, a supressão mental de sentimentos no chakra do coração provoca a supressão do programa do sistema imunitário e causa um cancro. Já discutimos isto. A causa também pode estar no nível físico, um defeito do aparelho genético criador de representações do corpo. Voltaremos a isto mais tarde. A terceira possibilidade é que as matrizes vitais, no nosso exemplo, dos programas do sistema imunitário, deixem de funcionar, porque o ambiente contextual do corpo físico se alterou. Trata-se de algo que não podemos tratar com as técnicas da medicina do corpo vital, descritas na parte 2, por causa do salto contextual envolvido. Temos de invocar novas matrizes vitais para as mesmas funções vitais para fazer frente ao novo contexto. Só que, para isto, precisamos da orientação do supramental. Assim sendo, temos de dar um salto quântico do vital diretamente para o supramental, contornando a mente. O supramental é o reservatório das leis do movimento vital e das funções vitais. Existe uma distribuição de probabilidade espejada de matrizes vitais que a consciência pode usar para criar uma representação da mesma função vital.
Usamos o salto quântico da criatividade para o supramental para escolher uma nova matriz vital para criar uma forma que se adapte ao novo contexto. Esta nova matriz vital permite então a criação de novos programas para executar o nível do órgão físico ou até a reconstrução do próprio órgão para levar a cabo a função vital necessária. Agora, a questão fundamental. Se a cura quântica envolve a criatividade do corpo vital, podemos desenvolver um programa de ação para nos curarmos com base nesta ideia? No caso da criatividade de um corpo vital doente, o que é que o processo criativo implicaria para conduzir esse corpo vital da doença à cura? Um problema é que, atualmente, são poucos aqueles que têm acesso aos movimentos do corpo vital, quanto mais aqueles que conseguem dar saltos quânticos do vital para o supramental. Como tal, é necessária preparação, talvez até mais rigorosa do que na cura mente-corpo. O objetivo da fase de preparação consiste em desenvolver a pureza da intenção de cura, uma questão candente ao nível dos sentimentos vitais, desacelerar o corpo vital, que precisa de se curar, e criar uma abertura e receptividade aos sentimentos. Existem técnicas para reduzir o fluxo de energia vital, exercícios de pranayama desenvolvidos na Índia e movimentos de Tai Chi desenvolvidos na China são exemplos disto. Como é que trabalhamos para nos abrirmos ao nível do sentimento do nosso ser? Através de relacionamentos íntimos. Surgirão questões incisivas quando procurarmos relacionamentos com total honestidade. Isto pode implicar permitirmos que o nosso parceiro expresse livremente seus sentimentos. Basta recordar o filme Mulheres Perfeitas, no qual os maridos transformavam as suas esposas em robôs condicionados para que fossem obedientes. O facto é que, na cultura ocidental, tanto os homens como as mulheres fazem isto com os seus companheiros, as mulheres em menor grau, na arena emocional. Fazer o contrário é um desafio. Na fase seguinte, os doentes e os seus médicos experimentariam diversas técnicas novas para o doente, de medicina do corpo vital, acupuntura, medicina dos chakras, homeopatia e assim por diante. Esta é a fase de processamento inconsciente em que usamos estímulos não aprendidos para gerar ondas de possibilidade não colapsadas nos níveis vital e supramental, que orientam os níveis vitais, mas nós, no nosso ego, não temos a capacidade de escolher entre as possibilidades. Como tal, esperamos que a inteligência supramental deixe crie, ao nível dos sentimentos, o mesmo tipo de revolução que a percepção criativa cria no pensamento mental ao nível mental. O efeito prático do salto quântico, a revolução, será o surgimento de novas matrizes vitais para ajudar a consciência a reconstruir o órgão doente de programas para a execução das funções vitais. Uma vez que os nossos sentimentos estão relacionados com o funcionamento dos programas que regem os órgãos, à medida que as matrizes vitais começam a funcionar sem problemas, dá-se um desbloqueio do sentimento no chakra apropriado, correspondente àquele que era antes o órgão doente. Este desbloqueio dos sentimentos num chakra surge com tanta força que recebe o nome de abertura de um chakra. Por exemplo, se um cancro no nível vital for curado desta forma, o chakra do coração abre-se. E, de facto, isto é semelhante ao samadhi ou experiência reveladora de criatividade interior ou exterior, mental. É transformador. Se o chakra do coração se abre desta maneira, o nosso coração está aberto não só ao amor romântico, mas também à compaixão universal. A fase final do processo criativo é a manifestação. Tal como na cura mente-corpo, a manifestação não fica completa apenas com a reconstrução da representação física, software, necessária para o funcionamento adequado do órgão envolvido. Uma vez ocorrida a remissão, o doente tem de tentar manifestar a transformadora compaixão universal para com todos. Caso contrário, a energia do coração contrai-se de novo, com consequências desastrosas. Por outras palavras, quando o supramental responde ao nosso apelo e ensina-nos um novo truque, nós levamos a lição a sério e tentamos vivê-la o máximo possível. Da mesma forma, a cura quântica ao nível vital das doenças em qualquer chakra abre esse chakra, e as expressões egóicas de sentimentos são transformadas em expressões universais. Ver capítulo 11.
Quando curamos criativamente uma doença do chakra da raiz, os nossos sentimentos de competitividade e medo transformam-se em amizade confiante e coragem. A cura quântica de uma doença do chakra sexual transforma as energias da sexualidade e da luxúria em respeito por nós e pelos outros. Analogamente, a cura quântica ao nível do umbigo eleva-nos do falso orgulho e indignidade para o verdadeiro valor próprio. No chakra da garganta, a cura quântica transforma os sentimentos de frustração e de uma egoica liberdade de expressão numa verdadeira liberdade de autoexpressão. A cura quântica do chakra frontal transforma a confusão egoica e a clareza comum numa compreensão supramental intuitiva. Finalmente, se uma doença do chakra da coroa for curada com um salto quântico, este salto leva-nos dos habituais sentimentos de desespero e satisfação do chakra da coroa para a alegria espiritual, criatividade do corpo físico vital para a pessoa sã. O que é a criatividade do corpo físico vital para uma pessoa sã? Recordemos mais uma vez que os chakras são locais no corpo físico onde os planos do corpo vital, campos morfogenéticos, são representados no físico como órgãos. São os locais onde sentimos os movimentos da energia vital associados aos programas que executam as funções dos órgãos importantes do nosso corpo. É claro que nos identificamos com estes movimentos à medida que eles se tornam condicionados no nosso ser vital, concedendo-nos uma persona vital. Ou melhor, devíamos dizer personae, plural, porque temos em cada chakra um ego persona vital, associado aos nossos padrões habituais de sentimento naquele local. A criatividade do corpo físico vital, para uma pessoa sã, é o movimento criativo da energia vital que transcende os movimentos condicionados do ego persona físico vital. Como é que uma pessoa sã se envolve no despertar da inteligência supramental usando a criatividade do corpo físico vital, o processo criativo, e o sentimento como veículo, em oposição ao pensamento? Já descreve noutro lugar o processo criativo envolvido na consecução do estado supramental superconsciente chamado Samadhi, Goswami, 2000. O processo criativo, conforme anteriormente elucidado, consiste em 4 fases: preparação, processamento inconsciente, percepção e manifestação. A preparação para o Samadhi consiste em muitas disciplinas da mente, incluindo a importante prática da interiorização da nossa vida, prestando atenção ao que está a acontecer dentro de nós, em vez de desperdiçarmos todos os nossos esforços em atividades externas. A fase de preparação seguinte consiste em aprendermos a concentrar-nos num pensamento específico, meditação de concentração, ver capítulo 15. É claro que não demoramos a perceber que é impossível concentrarmos-nos durante muito tempo, visto que o nosso organismo não foi feito para isso. Assim, aprendemos a relaxar e a praticar a concentração alternada com o relaxamento. Por vezes, chamo a isto a abordagem fazer da meditação. O que acontece então é que entramos no domínio do pré-consciente, o domínio das experiências de percepção secundária e associadas a cada um dos nossos pensamentos condicionados. Neste domínio, temos um livre-arbítrio cada vez maior e podemos escolher o novo pensamento pertencente ao supramental, que é uma autoexperiência quântica, quando o quisermos. Nesta experiência existe imediatismo, a divisão sujeito-objeto não é tão proeminente como no pensamento comum. Existe separação, mas por pouco. Isto é o Samadhi, uma experiência da unicidade do eu quântico universal e, ao mesmo tempo, uma experiência do ser supramental e incondicionado na verdadeira consciência. Agora, suponhamos que fazemos esta prática, não com pensamentos, mas com sentimentos. Trabalhemos com um sentimento do chakra do coração, o romance. Estou a concentrar-me nele, ao mesmo tempo que me sinto relaxado a esse respeito, com ou sem o objeto do meu romance. O Tantra recebe o nome de caminho da mão esquerda porque os seus praticantes muitas vezes se envolvem nesta prática com o parceiro romântico no ato do abraço sexual. Mas é muito difícil transcender a necessidade do orgasmo, a expressão habitual da sexualidade. Se conseguirmos desviar o movimento descendente da energia vital para o segundo chakra e continuarmos a olhar para a energia do coração, chegará um momento em que nos encontramos no pré-consciente, estamos a dançar com o eu quântico da nova expressão criativa do romance, o romance universal ou amor incondicional.
Se permanecermos nesta dança durante algum tempo, mais cedo ou mais tarde, caímos no eu quântico da percepção supramental, um sentimento universal de amor incondicional. Com um pouco de prática, a energia vital, como referi antes, pode ser sentida como correntes ou formigueiros no interior do corpo, nos chakras. Este sentimento criativo de amor incondicional é sentido como uma corrente que se eleva do chakra da raiz, ou de um chakra inferior, seja como for. No Tantra, esta energia ascendente é chamada ascensão da Kundalini Shakti. Kundalini significa enrolado e Shakti significa energia, energia vital. Imaginamos que a energia está enrolada no chakra da raiz, onde fica disponível. A metáfora é a da energia potencial de uma mola em espiral. De vez em quando, espontaneamente, a energia potencial transforma-se em energia cinética, deslocando-se para um lado e para outro, mas esses movimentos apenas aumentam a confusão que existe a respeito do domínio da energia vital. Com efeito, muitas pessoas parecem sofrer quando a sua Kundalini revela este movimento aleatório. Ler Kason, 1994, G. Reinvel, 1995. A experiência de ascensão da Kundalini, por outro lado, é um movimento direcionado. O processo parece criar um novo caminho, a energia é experienciada elevando-se ao longo deste novo caminho, num canal direto ao longo da coluna. A confusão surge porque na literatura tântrica este caminho de energia vital ao longo da coluna é chamado Sushumna e presume-se que exista mesmo antes da experiência do despertar da Kundalini. Não é nada de novo. Mas, claro está, isto é o pensamento clássico da física. No pensamento quântico, o Sushumna Nadi é apenas um caminho possível até que tenha lugar o despertar da Kundalini. Só então se pode dizer que passou a ser real. Desta forma, pode-se dizer que o canal é uma nova criação da experiência do despertar da Kundalini. A energia que sobe por este canal concede ao praticante um intenso sentimento de amor universal atemporal que tem um valor transformador. Ou seja, o indivíduo tem a oportunidade de se transformar se passar pelo estágio de manifestação da criatividade. A tradição tântrica diz que, se na nossa experiência a Kundalini se eleva desde o chakra da raiz seguindo um novo canal ao longo da coluna até ao chakra da coroa, então, a Kundalini encontra-se plenamente desperta. Então, o controle dos movimentos da energia vital torna-se fácil, sem esforço. Este é um despertar da inteligência supramental usando o domínio físico-vital da experiência. Saúde positiva. Gostaria agora de apresentar o conceito de saúde positiva como um paralelo ao conceito de saúde mental positiva apresentado pelo psicólogo Abraham Maslow. Maslow investigou indivíduos mentalmente saudáveis e descobriu que cerca de 5% de todos os indivíduos possuem 16 características de personalidade que os indivíduos comuns não têm. Entre essas características estão a criatividade, o amor incondicional, a independência ambiental e o humo-R. Trata-se de características da inteligência supramental obtidas através da transcendência da mente para o supramental. Creio que também deve ser efetuado um estudo semelhante para indivíduos fisicamente saudáveis, em especial aqueles que trabalham com a sua energia vital, que têm experiências de Kundalini, ou experiências de elevação do Chi no sistema chinês de japonês de artes marciais. A psicóloga Ma Goswami refere outra questão. Segundo ela, os indivíduos com uma saúde mental positiva irradiam emoções positivas, como a paz. Ela refere o exemplo do grande sábio da Índia, Ramana Maharshi, em cuja proximidade muitos indivíduos têm profundas experiências de paz. Ela chama isto saúde mental radiante. Goswami, 2003. Eu tive uma experiência com um destes indivíduos de saúde mental radiante, o filósofo místico americano Franklin Merrill Wolff, Goswami, 2000. Em 1984, eu ainda estava à procura, ainda tateava no escuro em busca de uma solução para a pergunta: a consciência colapsa a onda de possibilidade quântica? Intuía que a consciência também é a chave para a salvação pessoal. Mas estava cansado, infeliz e tinha dúvidas sobre esta minha busca quando conheci Franklin no seu rancho em Lone Pine, Califórnia. Ele tinha 97 anos e recusou-se a falar sobre física quântica comigo, porque isso dá-me dores de cabeça. Como tal,
limitei-me a ficar sentado com ele no seu jardim. Numa questão de dias, fiquei espantado ao ouvir sussurros à minha volta nos quais eu era descrito como um físico encantador. Quando me autoexaminei, descobri que toda a infelicidade desaparecera, substituída pela alegria espiritual que se manteve durante a minha estada no rancho de Franklin. Penso que há pessoas de saúde positiva e radiante entre nós em cuja presença sentimos vitalidade e formigueiros inexplicáveis no corpo, em que a leveza parece permear o corpo e a alegria fervilha. Estes estados de saúde estão ao alcance de todos nós, mas disponíveis apenas se estivermos prontos para seguir criativamente o domínio da energia vital da consciência. Não seria bom se alguns dos nossos profissionais de saúde fossem pessoas despertas para a inteligência supramental, que usassem o caminho da criatividade físico-vital? Não seria bom se passássemos da nossa excessiva preocupação com a doença para uma preocupação com a saúde? Se aprendêssemos a ver o copo meio cheio em vez de meio vazio? Entre outras coisas, isto contribuiria para erradicar o medo da morte que alimenta nossa preocupação com a doença. Uma perspectiva saudável para a morte e o morrer em resposta à questão sobre o que causa o aumento dos custos com a saúde nos Estados Unidos. Muitos respondem que é o dinheiro que gastamos para manter as pessoas vivas nos últimos meses das suas vidas. A morte não é apenas considerada dolorosa e indesejável, mas também essencialmente como um encontro com o grande vazio, o nada, um final, e aí reside a fonte do medo da morte. Mas uma ciência no seio do primado da consciência diz-nos o contrário muito rapidamente. A consciência é a base do ser, nunca morre. Além disso, temos os corpos subtis mental e vital, dos quais a personalidade surge a partir do condicionamento. Quando olhamos para o condicionamento mental e vital, descobrimos que este é o resultado da modificação da matemática, dos algoritmos, que determinam as probabilidades associadas às possibilidades quânticas. A memória quântica destas modificações não está escrita em nenhum lugar, pelo que pode sobreviver à existência local de um espaço-tempo para outro, dando-nos assim o fenômeno popularmente chamado de reencarnação. O que sobrevive, então, não são corpos, mas sim propensões para usar a mente e o corpo vital, propensões que popularmente recebem o nome de karma. Mas por que é que reencarnamos? Por que despertar para a inteligência supramental exige tempo? São necessárias muitas permutações e combinações de padrões vitais e mentais, aquilo a que os orientais chamam de karma, e muitos saltos quânticos para acabarmos por aprender os contextos que constituem a inteligência supramental. É este karma acumulado nos nossos corpos vital e mental que explica por que motivo nascemos com certos gunas mentais e vitais, que, no nosso processo de crescimento, conduzem aos doshas físico-vitais e cérebro-mentais. Então, o que é a morte nesta perspectiva? A morte é uma parte importante da viagem de aprendizagem na qual nos encontramos, Kubler-Ross, 1975. A morte é um período prolongado de processamento inconsciente, a segunda fase mais importante da criatividade, Goswami, 2001. A prova disto pode ser encontrada nas experiências de quase-morte. As experiências de quase-morte, EQM, são conhecidas há já algum tempo. Alguns indivíduos que poderiam ser considerados clinicamente mortos em virtude de uma paragem cardíaca, por exemplo, depois de serem reanimados, descrevem experiências luminosas, estar fora do corpo, encontrar um mestre espiritual, passar por um túnel e assim sucessivamente. Como é que explicamos estas experiências, que requerem uma divisão sujeito-objeto, quando o indivíduo está clinicamente morto? A explicação é o processamento inconsciente. Os sujeitos das EQM estavam a processar possibilidades inconscientemente enquanto mortos, só depois de serem reanimados é que a sua onda de possibilidade colapsou, e a sua experiência teve lugar retroativamente. Este colapso retroativo de todo um percurso de eventos que conduz ao evento atual recebe em física o nome de escolha tardia, ver Goswami, 2000, Helmut et al., 1986, Schmidt, 1993. Segue-se que, se não tivessem sido reanimados, os doentes teriam continuado o processamento inconsciente até ao seu nascimento seguinte.
A cura como reconquista da totalidade. Curiosamente, a palavra cura tem a mesma raiz etimológica de totalidade. Isto significa que curar, em última instância, é alcançar a totalidade. O que é que isto implica? Segundo Patanjali, em última análise, todo o nosso sofrimento advém da ignorância. A doença fundamental, a doença raiz, é o pensamento ilusório de que estamos separados do todo, e é a isto que Patanjali chama de ignorância. Curar a doença da separação é perceber que somos o todo, que nunca estivemos separados, que a separação é uma ilusão. Depois de nos curarmos desta maneira, podemos curar outros. O filósofo Ernest Holmes, 1938, que fundou uma tradição de cura chamada ciência da mente, sabia que a cura de terceiros não requer força de vontade, mas sim o conhecimento da verdade. A cura não se realiza pela força de vontade, mas pelo conhecimento da verdade. Esta verdade que o homem espiritual já é perfeito, seja qual for a aparência. Todavia, seria errado dizer que a realização da verdade cura automaticamente uma condição patológica do corpo físico, do realizado, para a qual a separação, por exemplo, estrutura, tem uma enorme inércia. O que a realização faz é libertar o realizado da ilusão de identidade com o corpo físico, da ilusão de identidade com qualquer sofrimento, seja doença ou morte. Estratégia para a saúde positiva. Nesta nossa cultura materialista, quando falamos de estratégias para uma boa saúde, incluímos boa higiene, boa alimentação, exercício e um check-up regular. Na realidade, estamos a falar de cuidar do corpo físico. Em contraste, a saúde positiva principia quando começamos a cuidar também do nosso corpo vital, mental, supramental e até de êxtase. O que significa boa higiene para o corpo vital ou mental? Assim como a higiene física nos diz para evitar ambientes físicos prejudiciais, da mesma forma, a higiene vital e mental terá de significar evitar a poluição vital e mental. A psicóloga Goswami realça isto mesmo quando diz: as emoções são mais contagiosas do que bactérias e vírus. Assim sendo, devemos evitar a contaminação por emoções negativas, igualmente, por pensamentos negativos como parte de uma boa higiene dos corpos subtis. A nutrição também deve incluir o vital e o mental. Uma vez que os alimentos frescos, cozinhados ou crus, possuem mais energia vital do que os não frescos, incluindo-se aqui os alimentos refrigerados, devemos preferir os frescos. O vegetarianismo encontra uma boa justificação quando consideramos a nutrição, tanto ao nível físico como ao nível vital do corpo. Especialmente quando consideramos a forma como produzimos carne de bovino e de aves nos Estados Unidos. Lee Robbins, 1996, temos de ficar preocupados com a energia vital que obtemos destes produtos. Comer a carne de um animal amedrontado e infeliz, com energia vital negativa, só nos pode dar energia vital negativa, raiva, luxúria, medo, insegurança e competitividade. Nutrição mental significa alimentar-nos com boa literatura, boa música, poesia, arte, aquilo que pode ser chamado de alimentos da alma. Isto não é menos importante do que a alimentação normal. O entretenimento que provoca riso e alegria deve ser preferido àquele que nos faz sentirmos pesados. Esta é a regra geral da nutrição mental. Como é que exercitamos o vital e o mental? Aqui, as tradições orientais têm contribuído bastante para os exercícios do corpo vital. As posturas de Hatha Yoga e os exercícios respiratórios, pranayama, vieram da Índia, o Tai Chi da China e o Aikido do Japão. Mas, como uma Goswami realça, não nos devemos dedicar a estes exercícios com pressa na mente. Em vez disso, é melhor relaxar. O objetivo é desacelerar e prestar atenção ao nosso espaço interior de energia vital. Para o corpo mental, o exercício é a concentração, por exemplo, repetir mentalmente um mantra como Om. Podemos praticar durante o trabalho ou podemos sentar-nos e fazer meditação de concentração como na prática da meditação transcendental, ver também capítulo 15. Mas a concentração é trabalho e esgota-nos enquanto não descobrimos como alternar concentração com descontração, ao estilo fazer ser fazer ser fazer. Deste modo,
a concentração prolongada é possível sem cansar o sistema nervoso. E o fazer levar-nos a ocasionalmente a experiência de fluxo quando dançamos com o eu quântico, quando é provável que tenham lugar os saltos quânticos para o supramental. Este é o exercício para o corpo supramental. Nos meus workshops, oriento frequentemente os meus participantes numa meditação fluida, seguindo uma ideia que veio originalmente de um místico cristão chamado Irmão Lawrence. Este irmão Lawrence, um cozinheiro simples e de bom coração, recorria a uma prática a qual chamava praticar a presença de Deus para alcançar a iluminação. Na minha versão, começamos por sentar-nos confortavelmente. Fazemos um rápido exercício de consciência corporal para trazer a energia para o corpo e, em seguida, levar a energia do amor para o coração. Podemos fazer isto de várias maneiras. Pensamos numa pessoa amada, o nosso relacionamento principal, ou em alguém que reverenciamos, por exemplo, Jesus, Buda, Maomé ou Ramana Maharshi, ou simplesmente no amor de Deus. Depois de sentirmos a energia no nosso coração, dispersamos a nossa atenção, como fazemos depois de um olhar concentrado. Deixamos que um pouco da nossa atenção se volte para as atividades periféricas que acontecem à nossa volta, sons, imagens, tarefas até. Deixamos que isto se transforme num fluxo entre a nossa atenção difusa no coração, ser, e as coisas que acontecem na periferia. O leitor imagine que está a tomar um duze com uma touca de banho. A água molha-o por completo, mas não o seu cabelo. De igual modo, as tarefas mundanas desviam a nossa atenção dos sentimentos em todos os chakras, mas nunca do nosso coração. Depois de entrar no ritmo, o leitor poderá fazer o que o irmão Lawrence fazia, viver a sua vida em fluxo ocasionalmente. Também são importantes saltos quânticos criativos para o corpo mental, porque só então a mente consegue processar um significado verdadeiramente novo em virtude do novo contexto envolvido. Existe uma história do artista surrealista René Magritte. Magritte seguia por uma rua quando um bolo exposto na montra de uma pastelaria o desviou do seu caminho. Ele entrou e pediu o bolo. Mas quando o dono da pastelaria lhe foi entregar o bolo da vitrina, Magritte objetou: "Quero outro." Quando questionado quanto ao motivo, explicou: "Não quero o bolo exposto porque as pessoas estiveram a olhar para ele." Da mesma forma, é mais saudável para nossa mente nem sempre processar apenas os pensamentos que todos estão a processar. Daí a importância da criatividade. Para o corpo de êxtase, o exercício do indivíduo preguiçoso é o sono. Mas quando acordamos do sono, embora nos sintamos felizes, continuamos os mesmos, embora tivéssemos gostado de estar sem a divisão sujeito-objeto. Isto acontece porque apenas os nossos padrões habituais de possibilidades estão disponíveis para que os processemos inconscientemente durante o sono normal. Isto altera-se quando aprendemos a dormir com a criatividade em mente. Então, podem ser alcançados estados semelhantes ao sono, só que, quando acordamos, transbordamos com criatividade interior, estamos transformados. Este sono criativo é o melhor exercício para o corpo de êxtase. Se o leitor leva a sério a saúde positiva, não se esqueça do check UPS com pessoas de boa saúde positiva. Na Índia, isto tem o nome de satsang, estar na companhia de indivíduos com pouca ou nenhuma separação do todo. Para quem se interessa pela saúde positiva, os satsangs são mais importantes do que os check UPS habituais, que não passam de encontros com máquinas de diagnóstico num consultório médico. Cura milagrosa. Criatividade do físico? Finalmente, alguns comentários sobre um assunto muito controverso. A cura milagrosa, cura que parece violar até as leis da física porque é verdadeiramente instantânea. Por cura milagrosa não me refiro a todos os casos de cura que acontecem em Lourdes e que são rotulados pela Igreja Católica como cura milagrosa. Indivíduos, geralmente de tradição católica, vão a Lourdes com doenças incuráveis, e são muitos os casos de cura entre esses indivíduos. O neurocientista Brendan O'Hagan, 1997, estudou rigorosamente estes casos e concluiu que se enquadram na mesma categoria da cura espontânea. Como tal, a maioria será provavelmente um exemplo de cura quântica na categoria mente-corpo,
alguns outros serão exemplos de cura quântica do corpo vital físico. Mas um número ainda menor poderá não se enquadrar em nenhuma destas duas categorias. É a estes casos que me refiro. Aqui, também, existe algum tipo de cura quântica. Mas o que é que ela envolve? Em todas as culturas, existem muitas evidências a favor desta cura. Disse que Jesus tinha este poder. Na Índia, são muitas as histórias do poder de cura de um sábio do século XIX chamado Shirdi Sai Baba que raia um milagroso. Mais recentemente, Paramahansa Yogananda escreveu, em autobiografia de um yogi, a respeito de um sábio chamado Babaji que restaurou todos os ossos partidos do corpo de um discípulo que saltara de um penhasco para provar a sua fé. Num caso mais recente de cura, havia um menino em Nova York, com 11 anos, penso eu, que colecionava salamandras quando era pequeno. E uma salamandra, se lhe arrancamos uma pata, limitasse a fazer crescer outra. E nunca ninguém disse ao menino que os seres humanos não eram capazes de fazer isso. Esqueceram-se. Então, quando ele tinha cerca de 11 anos, perdeu a perna até a coxa ou mais ou menos por essa altura. O médico disse, está tudo acabado. Mas os sistemas de crenças do menino não estavam vinculados a essa ideia, e ele simplesmente fez crescer outra. Demorou quase um ano, cresceu-lhe uma perna, começou a crescer-lhe um pé. A última vez que ouvi falar dele, estava a deixar crescer os dedinhos do pé, citado em Grossinger, 2000. Não sei se estes episódios são verdadeiros, não os verifiquei. Mas suponhamos que eram. Existe alguma forma de incorporar este tipo de cura milagrosa no nosso pensamento científico a respeito da saúde? Devemos recordar que o intelecto supramental fornece os contextos de todos os movimentos, físicos, mentais e vitais. Como tal, assim que desenvolvemos o domínio da inteligência supramental, adquirimos uma facilidade sobre os movimentos em todas as três arenas. Em termos simples, isto significa a capacidade de controlar e de manipular todos os três mundos: físico, mental e vital. Devemos considerar isto com cuidado. Até uma pequena mudança numa lei física pode potencialmente alterar o funcionamento do universo. Obviamente, não podemos considerar a hipótese de alterações universais nas leis físicas. Ninguém consegue ter esse poder. Mas uma mudança local, manipulação, das leis físicas sem prejudicar mais nada não terá certamente consequências desastrosas. A criatividade no domínio do físico deve ser considerada apenas neste contexto muito local. A verdadeira cura milagrosa, penso eu, enquadra-se nesta categoria.